Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Fique de pé, igreja. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Cante. Será que você pode declarar isso? Vem Jesus. Você pode pedir para Ele isso? Vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Diga para Ele isso. Vem Jesus, vem Jesus. Você sabia que Ele é a nossa solução? Maranata, Que a gente precisa ansiar a volta dEle, que a gente precisa desejar que Ele volte logo. Declare isso então. Se você de fato quer isso, vamos, o céu quer ouvir a sua voz. Declare isso. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Nós te precisamos, Senhor. Nós necessitamos do Senhor. Só em ti confia. Você pode declarar isso? Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que você crê que Ele está vivo e que Ele está nesse lugar? Um dia voltará. Você não precisa de uma bateria para fazer barulho e mover o teu coração, sabia? Você precisa de um coração quebrantado, contrito e sincero na presença dEle. Faça dessas palavras a sua oração. Abra com sinceridade a tua boca e declare isso para Ele. Pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Oh, Jesus, nós te bendizemos, ó Deus. Nós necessitamos do Senhor e sabemos que não há limitação para o seu agir e o seu mover, ó Deus. Nada pode limitar a presença do Teu Espírito, em lugar nenhum pode limitar a presença do Teu Espírito. Nada pode. Você crê nisso? Você está entendendo isso? Ele não está limitado, nada pode limitar a presença dEle. Nada pode limitar, porque Ele está em todo lugar, em todo tempo. Se nós formos ao monte, lá Ele está. Se nós estivermos na rua, lá Ele está. Se nós estivermos aqui dentro, aqui Ele está. Porque aqui está a igreja dEle reunida. Ei! Você que sente a presença do Senhor, continua adorando a Ele, bendizendo o nome santo dEle, glorificando o nome dEle. Você não precisa de muito barulho, você não precisa de mim, você não precisa do vaguinho aqui, você só precisa do Espírito Santo. Ter um coração quebrantado, aberto na presença dEle, e permitir que Ele entre, e permitir que Ele se mova, e permitir que Ele te toque aqui nessa noite. Isso, adore, adore. Deixa o céu ouvir a tua voz. Deixa o céu ouvir a sua voz. Porque assim como lá no céu tem anjos prostrados diante do trono, declarando santo, santo, santo é o nome dEle, santo, santo, santo é o Senhor, que nós venhamos declarar aqui na terra, para que o céu também possa ouvir a nossa adoração, para que o céu também possa ouvir a nossa declaração,
para que o céu possa ouvir o quanto nós o desejamos, o quanto nós o amamos, o quanto nós o queremos. Ei! 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 Isso, deixa o céu ouvir a tua voz. Ei! Não se limite aí, Ele está passeando aí no meio. Ele está se movendo aí no meio. Ei! Ei! Nós te queremos, Senhor. Vem. Vem, Jesus. Isso, isso. Você sabe, tem algo que, quando eu li pela primeira vez a respeito disso, foi quando Deus manda Samuel até a casa de Jessé. E ele diz para Samuel: vai até a casa de Jessé, porque na casa de Jessé eu me provi de um rei. Eu entendi ali para frente que aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja, Ele provê para Ele mesmo. Ele diz: eu me provi de um rei. Eu providenciei um rei para mim. Sabe o que isso quer dizer? Que aquilo que Deus quer, Ele provê para Ele mesmo. Ei, você não está aqui porque simplesmente você quis e te deu um estalo. Você está aqui porque Ele trouxe você aqui hoje. Porque Ele proveu você para Ele mesmo hoje aqui nesse lugar. E quando você adora a Deus, e quando você declara aí, olha, Jesus vem. Quando você declara isso, toda essa adoração de dizer para Ele santo, toda essa adoração de dizer para Ele, ora vem Senhor Jesus, é Ele que está provendo o fôlego em você, para que você possa declarar isso. Porque sem Ele você não estaria aqui hoje. Sem Ele você não teria nem acordado de manhã hoje. Porque Ele proveu saúde para você estar aqui hoje, ter ar no seu pulmão para declarar a santidade dEle. Ele proveu para Ele o louvor que sai da sua boca hoje aqui. Então não se limite. Não segure. Porque o mínimo que nós podemos ofertar para Ele aqui nessa noite é a nossa adoração em gratidão pela gente ter acordado de manhã e ter saúde, pela gente ter acordado de manhã e podemos estar aqui nessa comunhão, de podermos estar aqui sentindo a presença dEle, o mover do Espírito dEle em nossas vidas. Ei! Santo. Santo, 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 Santo. O véu que te separava não te separa mais. Está rasgado, você pode entrar. Aleluia. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Oh, Jesus. Nós te amamos, Senhor.
Nós te amamos, Rei dos Reis. Nós te amamos, Santo dos Santos. Nós te amamos, único Deus. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Nós rendemos glória, louvor, adoração ao teu santo nome. Nós declaramos a tua santidade neste lugar. Nós rendemos o nosso viver, a nossa vida toda a ti, Senhor. Nós nos prostramos, Senhor, em adoração, Senhor. Oh, Deus. Obrigado, Jesus. Santo Espírito, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar em tua presença, Santo Espírito. Obrigado, Senhor, obrigado. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Pode aplaudir o nome do Senhor bem forte. Pode bendizer o nome santo dele com aplausos bem forte. Aleluia. Digno é o nome do Senhor, amém? Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Quero compartilhar algo com vocês. Aleluia. Que o Espírito de Deus tem compartilhado com o meu coração. Eu preciso compartilhar com vocês. Mas antes eu quero convidar vocês para nós fazermos a nossa declaração de fé. Pega a sua Bíblia e com muita fé, com muita ousadia, muita intrepidez, nós vamos declarar, tomando posse dessas palavras, amém? Amém? Então levanta a sua Bíblia e declare: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, aleluia. Antes de nós entrarmos no contexto geral do que eu quero compartilhar com vocês aqui, a gente precisa fazer uma pequena viagem lá na saída do povo do Egito. Então todos nós sabemos que o povo teve cativo, teve escravo no Egito, o povo de Deus, e Deus liberta o seu povo com um braço forte e leva o seu povo até o deserto. Enquanto o seu povo estava no Egito, o seu povo estava praticando idolatria, estava todo bagunçado, mas agora Deus resgata o seu povo e leva o seu povo ao deserto. Quando ele leva o seu povo ao deserto, ele não leva o seu povo para passar necessidade, ele tinha um plano, ele tinha um propósito para cumprir com o seu povo. Primeiro ele precisava fazer com que o povo se adaptasse, que o seu povo ele largasse aqueles pensamentos de adoração a outros deuses. Ele precisava fazer com que o povo entendesse que não era mais escravo, mas que agora era um povo livre, e que esse povo não tinha mais vários deuses, mas ele tinha um único Deus. Então Deus começou a trabalhar na vida desse povo. Esse povo, o nosso Deus, ele tinha uma intenção, e a intenção era transformar este povo, de fato, no povo dele. No povo que glorificasse a ele, que apontasse para ele, um povo que servisse de referência para todos os povos da terra.
Um povo que todos os povos da terra iriam olhar e iam dizer assim: nossa, esse povo é diferente, esse povo tem um Deus diferente, ele serve a um Deus diferente, esse povo tem atitudes e comportamentos diferentes. Todos os povos da terra iriam ter o povo de Deus, o povo de Israel, como uma referência. Era isso que Deus queria, atrair todos os povos da terra para Ele. Por isso que Ele fala para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Porque a intenção de Deus era pegar uma família no começo e fazer com que todo mundo olhasse para aquela família. Depois Ele pega um povo e Ele quer fazer com que todo o mundo, todos os povos olhem para aquele povo e tenham aquele povo como referência. Então Deus, Ele começa a sua obra de trabalhar na vida desse povo. Amém? Quantos estão comigo, me acompanhando nesse raciocínio? Aleluia! Então, mas a vontade de Deus não era só tirar o povo do Egito, mas fazer parte da vida do povo, tornando o povo referência para outros povos. Olha, Deus sempre quis estar com seus filhos. Ele não queria somente fazer aquele povo como referência, mas Ele queria também fazer parte da vida do seu povo, fazer parte da vida dos seus filhos. E isso nós podemos ver também se nós voltarmos um pouco e ir até Gênesis. Nós não vamos entrar em Gênesis, mas só fazendo um apanhado para vocês entenderem, nós já vamos entrar nos textos de fato. Gênesis, a gente vê o Deus vindo em busca do homem pecador. Antes do homem pecar, a palavra vai dizer que Deus, toda virada de dia, Ele vinha ter conversas com Adão, Ele vinha ter um relacionamento, se relacionar com Adão. Então a gente vê que desde a criação, a intenção de Deus não era só ter um povo para Ele, mas também era se relacionar com esse povo. Glória a Deus. Nós temos então a queda de Adão, e aí nós vemos que está tudo perdido, mas não, o próprio Deus, Ele vem em busca do homem que caiu, porque a gente vê que Adão, quando ele cai, ele se afasta, ele se esconde, ele foge da presença, porque ele não se acha mais digno. Ele diz: cara, eu estou nu, estou com vergonha, eu não consigo. Então, o que eu entendo com isso? Que se nós dependermos da nossa humanidade, a nossa humanidade quer mais é ficar longe de Deus, quer mais é se esconder de Deus. Mas o próprio Deus, Ele arruma o seu jeito para vir fazer parte do seu povo. Então nós vemos Adão se escondendo, mas você vê Deus adentrando no jardim e vindo buscar o homem para se relacionar com o homem. Entender o que houve, por que o homem estava escondido, mesmo Deus sabendo. Ali nós vemos Deus dando a oportunidade para o homem ainda de arrependimento, do homem voltar arrependido aos braços do Pai. Então nós vemos isso no jardim, agora nós vemos isso lá em Êxodo, Deus agindo da mesma forma. A gente vai ver vários, quem viu a novela da Record, a gente vai ver o povo caindo, e Deus indo lá e resgatando o povo, e a gente vai ver um monte de coisa acontecendo, e Deus sempre indo lá e dando um jeito para tentar trazer o povo de volta. E às vezes Deus precisa esperar passar uma geração inteira para que aquela geração pecaminosa, cheia de problema, vá embora, para que venha uma outra geração, para que Ele possa conseguir trabalhar com essa geração. Então olha só o esforço que Deus faz para quê? Para se relacionar com nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo com isso que não tem nada a ver com a gente, porque a gente pode até se achar importante e dizer assim: nossa, eu sou muito importante porque Deus me quer de uma forma, né? Deus me quer, nossa, como Deus me quer, e eu sou muito importante. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Esse filho não tem nada a ver contigo, tem tudo a ver comigo. Não precisa tu te achar importante, porque não tem a ver contigo, tem a ver comigo, é porque eu quero me relacionar contigo.
Porque o fato é, se dependermos de nós, a gente está sempre arrumando uma forma, um subterfúgio para não ir no culto, para não orar, para não ler a Bíblia, para não jejuar. Ou seja, todas as coisas que nos aproximam de Deus, a gente está sempre querendo fazer assim, ó. Às vezes a gente até quer, mas a gente não tem a força, às vezes, para fazer. É assim ou não é? Mas Deus, Ele vem cheio de amor, arrumando um jeito de se relacionar com seus filhos, de se relacionar com seu povo. Então é isso que nós vemos de lá até aqui. Então eu quero meditar com vocês. Antes de nós entrarmos e meditarmos no texto principal que nós vamos meditar, será em Hebreus, vamos ler Levítico 26, capítulo 26, verso 11 e 12. Eu leio aqui. Depois sim, aí vocês abrem lá mais à frente que nós vamos ler Hebreus. Deixa eu ler esse Levítico aqui. Levítico 26, 11 e 12 vai dizer assim, ó: estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Então olha só, aqui fica tão claro em Levítico a vontade de Deus. A vontade de Deus, cara, eu estabelecerei a minha habitação. Presta bem atenção, fala comigo aí. Habitação. Habitação, moradia, residência. Amém? Então ele está dizendo, em Levítico, estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Olha, Deus está declarando isso em Levítico para o povo de Êxodo, para o mesmo povo lá do deserto. Aqueles mesmos povos, ele declara isso, e aí então Deus, ele faz de fato alguma coisa para se estabelecer no meio do povo. E aí é onde nós entramos no contexto principal da nossa mensagem de hoje, que é tabernáculo. Glória a Deus por isso. Amém? Aí nós vamos entrar no tabernáculo. Porque então, o Senhor, ele estabelece, chama Moisés para o monte, dá uma visão para Moisés, dita as regras de como seria esse lugar ao qual ele habitaria no meio do povo. Então, eles começam a construir de acordo com as normas de Deus, as regras de Deus, tudo conforme Deus ordenara. Eles começam a construir, então, um tabernáculo. Aleluia! Fala comigo aí, crente, tabernáculo. O que quer dizer? Habitação. Glória a Deus por isso. Tabernáculo, em hebraico, quer dizer também, residência, habitação. De acordo com a Bíblia hebraica, era a habitação terrestre de Deus entre os filhos de Israel, desde o tempo do êxodo no Egito, até a conquista da terra de Canaã. Então, tabernáculo era o lugar onde Deus deu todo o plano, criou todo o projeto, mostrou para Moisés e disse, olha, tem que construir exatamente assim. Deu toda a planta, todas as regras, você tem que construir exatamente assim. Esse lugar vai ser onde eu vou morar no meio do povo, é onde eu vou habitar no meio do povo. Amém, queridos? Estão comigo? Aleluia! Glória a Deus. Então ele dá essa visão lá em Êxodo 25, do 1 ao 40. Se você quiser anotar, ele vai dar essa visão para Moisés, dizendo todos os detalhes de como tem que ser esse tabernáculo. E aí Moisés então reúne o povo, Deus capacita Bezalel, e assim toda a história, que não dá para nós entrar nela, mas toda a história, e eles enfim constroem um tabernáculo para Deus no meio do povo. E esse tabernáculo ficava no meio, aonde todas as 12 tribos ficavam ao redor.
3 a cada lado do tabernáculo. Aleluia. Então, a pessoa que precisasse falar com Deus, que precisasse... Cara, Deus agora estava no meio do povo. A pessoa era só chegar lá no tabernáculo, falar com o sacerdote. A pessoa que precisa... pequei, tinha a lei. E a lei Deus tinha dado para Moisés no monte. E essa lei tinha todas as normas. Se você cometeu qualquer tipo de pecado, alguma coisa assim, você precisava pagar alguma oferta, alguma coisa, fazer alguma coisa ali. E então o povo tinha todas as regras ali, né? E o povo ia lá, oferecia o seu sacrifício, falava com o sacerdote e tal, enfim. Mas aí acontecia um detalhe, que uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele podia entrar num lugar chamado Santo dos Santos, para oferecer uma oferta que pagasse pelo pecado dele e uma oferta que pagasse pelo pecado do povo no geral. Amém? Uma vez por ano, ele poderia entrar no Santo dos Santos. Mas que lugar é esse, pastor, o Santo dos Santos? Então, o tabernáculo ele era dividido em 3 partes. E nós vamos mergulhar na última parte dela hoje. Mas por enquanto nós vamos falar de uma forma geral. O tabernáculo ele era dividido em 3 partes. Era o pátio externo. E aí ele tinha, depois que você entrava no pátio externo, onde tinha uma única entrada, agora tinha o santo lugar. E lá, mais interiormente, o Santo dos Santos. Tinha alguns elementos dentro deste lugar, como por exemplo, você entrava no pátio interno e aí tinha o altar do sacrifício. Atrás do altar do sacrifício ficava onde o sacerdote lavava as mãos para poder oferecer o sacrifício do povo que chegava ali. Ele lavava as mãos, o povo entrava pela única porta que tinha, ele pegava o animal, sacrificava o animal e sacrificava ali. Glória a Deus por isso. Vocês já vão entender, gente. De repente está confuso. Vamos chegar lá. Então, passou do pátio. Agora o povo entra, agora o sacerdote pode entrar no santo lugar, aonde tinha o candelabro, os pães da preposição e o lugar de incenso, aonde eles queimavam incenso para ficar com um aroma suave dentro do Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um lugar ainda um pouquinho menor, que ficava mais internamente, bem internamente, e tudo só tinha uma única entrada para poder chegar em qualquer um desses lugares. Glória a Deus. Só que no Santo dos Santos ficava uma coisa que a maioria dos crentes conhece, que se chama a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. Aonde os judeus iam guerrear, eles levavam a arca, porque eles estavam levando junto a presença de Deus. Aonde a arca chegava, eles ganhavam, porque a arca estava junto com eles. Eles não deixavam de carregar a arca junto com eles, para as guerras. Porque eles carregavam, levavam a presença de Deus. Era como se eles dissessem assim: a presença de Deus está indo junto com a gente, então está tudo certo, nós vamos ganhar. Só que dentro da arca existia 3 elementos, e eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, porque vai fazer diferença. Dentro da arca, onde representava a presença de Deus, tinha 3 elementos, que um era a tábua dos 10 mandamentos, a pedra com os 10 mandamentos, aonde tinha a vara de Arão, que florescera, o cajado de Arão, que florescera, e aonde tinha os pães que caíram do céu, o maná, quando o povo teve fome. Esses 3 lugares, esses 3 elementos davam testemunho e estavam dentro da arca. Glória a Deus por isso. Agora nós vamos entrar em algum lugar aqui que é o seguinte. Na Epístola aos Hebreus, abre a sua Bíblia lá em Hebreus 8. Agora nós vamos dar uma navegada em Hebreus 8.
Eu precisava dessa introdução para vocês entenderem sobre o que nós vamos comentar daqui para frente. O que nós vamos meditar daqui para frente. Na Epístola aos Hebreus, diz que todos os objetos, mobília e figura que o Senhor mandou fazer para o tabernáculo eram sombra das coisas celestiais. Hebreus 8, no verso 1, vai dizer o seguinte: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote, como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Esse sumo sacerdote que Hebreus está falando de Jesus. Hebreus está dizendo que nós temos um sumo sacerdote. Naquela época, Deus estabeleceu Arão e a família de Arão, os levitas, para serem sacerdotes. E daquela família se levantava um sumo sacerdote. E um sumo sacerdote era como se fosse o chefe dos sacerdotes. Ele era o único que poderia entrar uma vez por ano dentro do Santo dos Santos e oferecer um sacrifício que levasse o pecado do povo. Só que agora Hebreus está dizendo que nós temos um sumo sacerdote como esse do Antigo Testamento. De quem que ele está falando? Jesus. Ele está dizendo assim: agora nós temos um sumo sacerdote, ao qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Mas para aí, qual é esse tabernáculo? Que verdadeiro tabernáculo é esse? Que serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifício, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Então o sumo sacerdote, quando ele entrava no tabernáculo e ele oferecia o sacrifício, só o sumo sacerdote podia entrar, e ele precisava entrar com algo perfeito, senão ele não saía lá de dentro com vida. Ele precisava apresentar algo perfeito. Hebreus vem e diz que nós temos um sumo sacerdote, e que esse sumo sacerdote, quando ele entra no verdadeiro tabernáculo, ele oferece algo perfeito. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar oferta e sacrifício, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas na lei. O sumo sacerdote prescrito na lei ali, ele já tinha pela lei o que ele tinha que fazer e o que ele tinha que oferecer e como. Mas o nosso sumo sacerdote, ele precisava oferecer algo muito melhor. Ele precisava oferecer algo muito superior. Porque nós não estamos falando de um sumo sacerdote que trabalha no natural, que trabalha aqui no físico, sobre o tabernáculo físico. Nós estamos falando de um verdadeiro tabernáculo, um tabernáculo espiritual, amém? Então Jesus, ele oferece no Santo dos Santos, ele oferece a sua própria vida como sacrifício, o seu próprio sangue como sacrifício, para que eu e você fôssemos perdoados. Glória a Deus. Agora vai lá em Hebreus, no capítulo 9. Não, perdão, continuamos ali, dali para frente. Eles, agora está falando do sacerdote terreno, o sacerdote instituído pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Então o verdadeiro tabernáculo que nós estamos lendo aqui em Hebreus está nos céus. O verdadeiro tabernáculo que está nos céus. O da terra é cópia
e sombra. Por isso que Deus ele fala para Moisés: olha, tu tem que fazer exatamente da forma que eu estou te dizendo, porque ele é uma cópia e uma sombra do que está no céu. Você consegue entender isso? Deixa eu ilustrar para você, olha só. De repente não vai dar para ver aqui, mas não sei se você consegue ver minha sombra aqui, não dá para ver, né? Tudo certo, não tem problema não. Dá para ver? Gente, você consegue ver minha sombra aqui? Se você não estivesse me vendo, mas estivesse vendo a minha sombra, o que você estaria vendo? O que você diria? Cara, tem um homem ali, mas você não está me vendo, mas você está vendo a minha sombra. E aí a sombra se mexe. Aí você vê que não tem cabelo comprido, então você deduz o quê? Cara, é um homem. Se tivesse cabelo comprido, seria uma mulher. Está se mexendo, é uma pessoa. Mas a gente está vendo a sombra do piano que não se mexe, a sombra dos outros instrumentos aqui que não se mexe. Você pode olhar isso, se você não visse os instrumentos, você diria: cara, tem alguma coisa ali. Parece um instrumento, parece um microfone. Então quando você vê a minha sombra, você está dizendo assim: cara, é uma pessoa que tem ali. Então quando nós entendemos isso aqui, nós vamos ver o seguinte, queridos, que se o tabernáculo da terra, todos os detalhes que Deus deu para Moisés, para construir o tabernáculo da terra, era uma sombra do que está no céu. Gente, imagina o do céu. Tá. Você consegue imaginar esse negócio? Se o tabernáculo da terra, da forma com que Deus descreveu tudo, é só uma sombra do que está no céu, imagina o céu. Imagina o que está no céu, o tabernáculo do céu. Mas agora vem uns detalhes, algumas coisas muito interessantes. Ele serve num santuário que é cópia, está falando dos sacerdotes da terra, do santo do sumo sacerdote. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Você está entendendo que o que Jesus fez com nós? Ele entra no santo dos santos espiritual, oferece por nós a própria vida, e o que ele faz é superior a tudo aquilo que os sacerdotes da terra estavam fazendo. Ele constrói um caminho lindo, maravilhoso, através da sua própria vida por nós. Ele se torna não somente o sacrifício, mas o próprio tabernáculo. Sabe por quê? Porque o tabernáculo, ele tinha só uma entrada. O que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem outro. Ninguém vai ao Pai. Onde é que está o Pai? Onde é que está Deus no tabernáculo? Está no Santo dos Santos. E ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele está dizendo: eu sou o caminho, a única forma de você poder cruzar o tabernáculo e chegar até o Pai, aonde está o Santo dos Santos, aonde está a presença. Ele é o único caminho. Você consegue entender essa realidade, queridos? Que há uma superior aliança, que há um superior caminho, que há um tabernáculo muito superior para nós cruzarmos, para nós estarmos. E Jesus, ele nos leva a esse nível, e eu quero levar vocês a gente pirar aqui, gente. Vamos lá. Vai lá para Hebreus 9. Hebreus capítulo 9. Gente, eu vou dar uma corrida, senão eu vou atrasar todo mundo, vocês aqui. Hebreus 9, olha só que maravilha isso aqui. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração. A primeira aliança tinha regras para adoração. Tinha regras para nós entrar no Santo dos Santos. Ou seja, nós nem podia, era só o sumo sacerdote. Tinha regras
para a gente adorar a Deus, tinha regras. Hoje você chegou aqui, tinha alguma regra para você adorar? Nós estamos vivendo uma superior aliança. Olha, Hebreus 9. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo. Olha só, tinha regras para adoração e tinha um tabernáculo. Ué, pastor, mas não tem mais? Escute. Segura na cadeira, irmão. Aleluia. Tem gente que já está entendendo o mistério. A antiga aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo, que eu expliquei aqui. Estava o candelabro, a mesa e os pães da presença, que são alguns dos elementos na entrada do santo lugar. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins de ouro, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sumos sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério, no verso 7. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos. O que ele estava dizendo? Que ainda não havia como entrar no Santo dos Santos. Era a sombra do que estava no reino celestial, no reino espiritual. Por que só o sacerdote podia entrar e os outros sacerdotes não podiam entrar? Porque ainda não tinha sido revelado, ainda a coisa não tinha acontecido. Mas quando Jesus ele entra como sumo sacerdote, pagando definitivamente aquilo que nós estávamos devendo, aí você pode desfrutar daquilo que nós estávamos desfrutando no início do culto e estamos desfrutando até agora. Você está entendendo? Liberdade, o véu rasgado, a gente invadindo o Santo dos Santos e adorando a Ele, sem regra, sem limitação. E tem mais, deixa eu compartilhar com vocês aqui, gente. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Santo Espírito estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Então, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo, o Espírito ainda não tinha mostrado ainda o caminho para o Santo dos Santos. Por isso que só um podia entrar no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote. E Jesus é o nosso sumo sacerdote que entrou e pagou definitivamente aquilo que nós estávamos devendo, nos permitindo agora, como sacerdotes, passar do santo lugar e entrar no Santo dos Santos. Glória a Deus por isso. Mas tem mais. Aleluia. No verso 9 vai dizer assim, isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa.
A gente não podia por causa disso aqui, ó. Não tinha como ainda. Agora daqui a pouco você vai entender por que hoje nós podemos. Era apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue, de bodes, de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Aleluia! Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornarem extremamente puros, quanto mais, ou seja, se o sacrifício naquela época tornavam as pessoas puras, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que servimos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Aleluia! Eu precisava ler tudo isso aqui com você, gente, para a gente poder entender o que vem depois. Porque até então, Deus, eu vou habitar no meio do povo, eu vou habitar no meio do pessoal aí, eu vou habitar no meio de todos. E aí Ele vem, constrói um tabernáculo e Ele de fato, Ele habita através lá da presença do Espírito dEle na Arca da Aliança. E Ele está lá, glória a Deus, Ele está habitando no meio do povo. Só que sabe o que eu vejo? Eu vejo um Deus tão apaixonado pelos seus filhos, tão apaixonado por nós, que para Ele não era o suficiente. Aí sabe o que Ele faz? Ele envia o Filho. E aí em João vai dizer que o verbo ganha carne, e o verbo não quer ficar preso dentro de um tabernáculo. O verbo quer andar no meio de nós, quer conversar com nós, Então, João vai dizer que Ele tabernaculou conosco, que Ele andou conosco, e Ele pôde contemplar, os discípulos descrevem isso, cara, a gente pôde contemplar Ele andando, o verbo vivo de Deus fazendo coisas extraordinárias. Gente, você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar? É como se agora, olha a mente dos discípulos, cara, antes Deus estava lá no tabernáculo, aí depois foi feito o templo lá de Salomão, que lá dentro também era o mesmo molde do tabernáculo, mas foi feito o templo, aonde Deus também estava lá, fez a casa dele, até que Davi se encontrou num momento de crise dele e disse, olha só, eu estou num palácio e tal, e meu Deus não tem uma casa. Então ele projeta toda a casa, ele projeta o templo para Deus, e aí Deus chega para ele, não, beleza cara, estou feliz que tu quer construir uma casa para mim, mas tuas mãos é suja de sangue, você não vai construir uma casa para mim, mas teu filho vai. Então Salomão constrói a casa. Só que enquanto Davi não construía, Davi juntava todos os recursos que o filho dele ia precisar para construir aquela casa para Deus. E agora Deus tinha um tabernáculo, depois Deus passou a ter um templo, só que Deus não satisfeito, agora Deus vem andar junto conosco na terra. Ele vem ensinar o novo e vivo caminho. Aleluia! Acho que são poucos que estão entendendo esse mistério aqui, gente. Vocês estão conseguindo entender? E aí agora Ele vem, Ele anda com a gente, e Ele
vem trazendo a própria presença de Deus. Sabe por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, olha, ele vai dizer o seguinte em João. Em João 14 ele vai dizer assim, ó: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém? O Pai estava onde antes? Num tabernáculo. Agora o Pai está no Filho, e o Filho está andando com nós como um tabernáculo, trazendo o Pai para ter intimidade e relacionamento mais próximo com a gente. Mas como se não bastasse, preste bem atenção, como se não bastasse, olha só, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Olha o 22, vai dizer assim, ó: e disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Se segura aí, queridos. Se segura aí. Cara. Verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele o quê? Eita glória! Antes era um tabernáculo no deserto. Agora quem é que é esse tabernáculo? Ah não, fala sério, gente. Cara, gente, antes era um tabernáculo no deserto. Agora quem é o tabernáculo? Bate no peito aí, quem é o tabernáculo? Quem é o tabernáculo? Aonde está a arca? Aonde está o santo dos santos? Aonde está todos os elementos? Aonde está tudo? Está entendendo? Um pai tão amoroso que ele, cara, não, eu não quero ficar no deserto, ainda é muito longe para mim, eu quero é ter intimidade. Beleza, aí ele vem no filho, não, ainda está muito longe, eu quero estar mais perto. Sabe aonde que ele entra? Eu quero estar mais perto. Porque não foi que a gente leu lá em Levítico? Qual era a vontade dele? Eu vou habitar com eles, eu vou morar com eles, eu vou andar com eles. Mas como não é o suficiente no tabernáculo, não, eu vou mais perto. Aí ele vem em Cristo Jesus, nos ensina, nos molda, paga o sacrifício, para quê? Para agora, em vez de estar mais perto, ele está dentro. Não é mais com nós, é em nós. Aleluia! Você está entendendo essa realidade que eu estou trazendo para você agora? Quando você começar a ler sobre tabernáculo, moradia, residência de Deus na Bíblia, cara, você vai ter essa noção, cara, antes era lá, mas agora é aqui. Aleluia! E viemos para ele e faremos nele morada. 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 Ah, gente. Glória a Deus. Eu vou ter que dar uma pulada aqui. Aleluia. Vou ter que dar uma pulada aqui, que não vai rolar. Não vai dar tempo. Vai dar tempo. Aleluia. Aleluia. Rapidão, gente. Atos capítulo 2. No verso 1. Vou ter que passar por aqui primeiro. Mas como que isso tudo acontece, pastor? Como é que tudo isso aconteceu? Atos capítulo 2, no verso 1 vai dizer o seguinte, até o 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. Você está entendendo o que está acontecendo aqui?
e encheu toda a casa onde eles estavam sentados, e apareceu distribuída entre eles língua como de fogo, e pousou sobre cada uma deles. Todos ficavam cheios do Espírito Santo, aleluia, e passavam a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia. Sabe o que eu estou vendo aqui, queridos? Olha só o que eu estou vendo. Eu estou vendo quando Jesus diz assim, olha, eu não vos deixarei órfãos, e eu enviarei outro Consolador. Ele não diz um Consolador. Em alguma das passagens ele vai dizer outro Consolador, porque é outro na mesma semelhança que ele. E ele diz, eu vou enviar lá, e se eu não for, o Pai não vai enviar. Eu preciso ir para poder enviar, para ele poder vir, esse outro Consolador. Aí sabe o que eu fico imaginando? Que aí ele vai falar para os discípulos dizendo o seguinte, olha, fiquem aí em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí quando ele vai declarar isso para os discípulos, beleza, ele vai, está tudo certo, os discípulos estão lá em Jerusalém, não esquece os de Emaús, que depois eles voltam, mas os discípulos estão lá em Jerusalém, reunidos nesse lugar, aí acontece essa cena. Sabe o que eu fico imaginando? Dos discípulos orando, juntos, pedindo para Jesus, dizendo, Senhor, o Senhor prometeu outro Consolador, nós estamos nos sentindo sozinhos aqui agora, porque nós não temos mais o Senhor disse que enviaria outro como o Senhor. Então cumpre a promessa. Eu fico imaginando a oração, a palavra não vai dizer que oração que eles faziam, mas a palavra vai declarar que eles estavam reunidos num único lugar, orando. Jesus não estava mais ali com eles, então o que eu deduzo? Cara, eles estão pedindo o cumprimento da palavra, da promessa. Eles estão pedindo o cumprimento porque eles entenderam, cara, não é mais o tabernáculo, não é mais o centro, não é mais o templo, agora é nós. Ele prometeu que seria nós. Ele prometeu que seria nós, então vamos orar, vamos pedir logo, para que Ele venha, para que Ele nos encha, para que Ele nos transborde, para que a gente seja diferente, para que a gente seja de fato o tabernáculo andando na terra. Aleluia! E aí eles começam a orar, eu fico imaginando, queridos, não tem na Bíblia, tá? Mas imagina a cena comigo, olha a cena comigo, eles orando naquele lugar. Agora você imagina o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os dois ali reunidos, olhando a oração daqueles discípulos, orando, buscando a presença, pedindo o cumprimento da promessa. E eles dizendo, Senhor Jesus, por favor, o Senhor prometeu, Jesus, o Senhor prometeu, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Eles estavam orando, como nós aqui estávamos orando. Sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando assim, cara, Deus, Ele está ali, o Espírito Santo está ali, agora Jesus, Ele ora a oração e Ele começa a interceder pela igreja dele, Ele começa a interceder pelos seus discípulos ali, Ele começa a interceder e dizendo, Pai, eu prometi para eles que se eu não viesse, o Espírito Santo não iria. Eu prometi para eles que eles não ficariam órfãos, que o Senhor enviaria outro Consolador. Eu prometi para eles isso. E aí, eu lembro daquela passagem quando Jesus vai orar para ressuscitar Lázaro, e ele pega e diz, Pai, eu sei que o Senhor me ouve, eu só falei isso para que os outros soubessem disso também. Porque, aliás, o Senhor sempre me ouve. Então eu fico imaginando agora Jesus pedindo diretamente para o Pai ali, e o Pai ouvindo, e o Pai atendendo a oração de Jesus, porque quando Jesus fala com ele, cara, eu fico imaginando Jesus falando com o Pai olha para o Espírito Santo e diz assim, ó, desce. Você está entendendo isso? Sabe por quê? Porque a palavra vai dizer que veio do céu um som como um vento impetuoso. Não era um vento, era um som, era a voz de Deus declarando, desce! E a casa sendo enchendo toda a casa. Enchendo todos eles por dentro. É Deus agora morando dentro de cada um deles, enchendo a vida deles, capacitando eles, transformando eles em um tabernáculo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Põe-se de pé, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
Agora você se tornou o tabernáculo, a sombra do que está no céu. Você está entendendo? Lembra que o tabernáculo era a sombra do que estava no céu? Você lembra disso? Agora você é o tabernáculo, é uma sombra do que está no céu. A sua obrigação é o quê? Manifestar o que está no céu na terra. A sua obrigação é agora, por onde você anda, por onde você passa, você manifestar a glória de Deus, porque o céu manifesta a glória, o céu está cheio da glória dele. Há um superior tabernáculo no céu e nós somos agora esse espelho, essa sombra que o mundo precisa ter como referência. Oh, aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Você é essa referência agora, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou te falar uma outra coisa. Lá no Santo dos Santos, existia a Arca da Aliança. Lembra que eu falei da Arca? E a Arca da Aliança que estava dentro do Santo dos Santos, ela continha 3 elementos: a vara de Arão, a tábua da lei e o maná que desceu do céu. Jesus disse que quem comesse daquele pão teria fome, mas quem comesse do pão que era ele mesmo, nunca mais teria fome. Certa vez, quando ele foi interrogado pelos fariseus sobre isso, sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que eu e você, como tabernáculo de Deus na terra, como tabernáculo de Deus na terra, a gente tem responsabilidades, e existem 3 responsabilidades aí nesses elementos. Porque quando Jesus, através do Espírito Santo, vem morar em nossas vidas, Ele traz o tabernáculo inteiro para dentro de você. E o tabernáculo inteiro para dentro de você tem representações do que há no céu. E uma das coisas que tem na Arca da Aliança, que é a presença de Deus, que agora está dentro de mim e de você, é a vara de Arão, que representa o sacerdócio. Representa o sacerdócio. Ó, só um recebeu lá atrás, gente. A vara de Arão representa o sacerdócio. Sabe o que Jesus está trazendo para dentro de você? O sacerdócio, gente. O que antes só um homem podia entrar e só um homem podia interceder pelo povo, agora são os filhos, cheios da presença. Você está entendendo isso? A sua responsabilidade que você tem de ser sacerdote. Um outro elemento que tinha lá era a lei. Eram os 10 mandamentos em tábua, dentro da arca, no Santo dos Santos. Sabe o que ele está dizendo com isso? Que ele está trazendo para dentro de você, além do sacerdócio, a responsabilidade de preservar os princípios básicos da vontade do Pai. A responsabilidade de preservar a base do Evangelho. É isso que ele está trazendo para dentro de você, essa responsabilidade. Ei, você recebe uma responsabilidade com a minha presença, e a responsabilidade que você recebe é ser sacerdote e preservar a minha palavra. Mas tem um terceiro elemento que tem dentro da arca e que ele traz para dentro de você também. Uma terceira responsabilidade, que é o maná, que alimentou aquele povo no deserto, que Deus deu para aquele povo, para alimentar o povo. Sabe o que ele está dizendo? Você tem a responsabilidade, como meu tabernáculo, de alimentar as nações com a minha palavra. Você tem a responsabilidade de alimentar as nações com a minha palavra. Você é sacerdócio, você preserva a minha palavra e tem a responsabilidade de alimentar as nações com a minha palavra. Entende a responsabilidade que é ser tabernáculo de Deus na terra? Não é pouca coisa, não é só vir para a igreja, levantar a mão, aceitar Jesus e agora fazer parte de um clubinho. É muito mais profundo, é muito
mais além do que isso. É você assumir uma responsabilidade dentro do reino. É você entender que eu sou sombra de algo muito maior e eu preciso apontar para isso. Eu preciso apontar para isso. A minha vida precisa apontar para isso. O que eu falo, o que eu penso, como eu ando, como eu ajo, eu preciso apontar para isso. Feche seus olhos. Aleluia. Oh, Jesus. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Eu acredito aqui, Senhor, que nós entendemos essa responsabilidade. Que nós entendemos, Senhor, ó Deus, que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, é o que diz a Tua palavra. Mas o Senhor construiu para você mesmo, através da nossa vida, um tabernáculo, um lugar de moradia do Senhor. E eu entendo que nós temos responsabilidades agora, Senhor. Então nos ajuda a cumprir com elas. Nos ajuda a viver essa realidade de fato e de verdade. Você é sacerdócio lá na sua casa, lá no seu trabalho, você é sacerdote. Entenda isso. Entenda isso, que você precisa apontar para o céu onde você está.